que toda terça-feira nos dá essa grande alegria. E o Tom esteve ontem aqui, hoje eu o liberei. Eu fiquei certo de que você viria, não nos falamos ontem, mas eu fiquei, eu digo, não, o Elmo sempre aparece. Se eu não disser nada, eu venho. Ou quando eu não tiver condições, eu dou um aviso lá pro toquinho, Chico. né? Aí fala, não tem quando ir. Mas estou aqui. Que bom, meu irmão. Se for útil para alguma coisa. Você, pelo amor de Deus, se você não estivesse aí, você e o Edivaldo não tinha VMVTV no ar. Isso, e queria falar um pouquinho de algumas perguntas que o pessoal tem chegado esses últimos dias aí sobre a TV. E sobre a participação aqui no chat. Tá, então faz o seguinte, fala sobre a participação do chat agora, que o pessoal vai precisar participar, e guarda a informação da TV para o final, porque se você ader agora, eles vão esquecer durante o programa. Então, ao final, para deixar como última informação. Bom, o que eu queria falar sobre o chat é porque a gente começou com esse nome de chat, porque de fato era um chat inicialmente. Então, todos os participantes conseguiam enxergar a conversa uns dos outros, e a gente percebeu na prática que isso não era uma coisa muito legal e que fugia da ideia. Era chato. Era muito mais chato do que chat, era um chato, né? E o que acontece? Porque atraía um monte de chatos que ficavam lá sem ouvir nem o que estava acontecendo, naquela avidez louca de só perguntar, falar, opinar e não sei o que, foi ficando insuportável. Né? Então nós tomamos aí a decisão, o senhor decidiu que cortaria-se essa possibilidade deles terem essa conversa paralela, mas ainda mantinha aquele formato ainda de chat, né? Ele digitava lá, aparecia a conversa dele. E numa evolução natural, eu tive que cortar esses dias, então eu cortei. Agora ele não vê mais a lista de perguntas dele, que também é totalmente desnecessário. E eles ficaram na dúvida, poxa, mas minha pergunta foi... Então olha só, quando você visualiza lá o campo para pôr o seu nome, outra coisa, ele pode mandar uma pergunta totalmente anônima, o que antes não era possível. Então hoje ele não precisa estar autenticado mais para mandar uma pergunta. Ele pode mandar uma pergunta anônima. E quando ele colocar a pergunta dele e mandar enviar, ele vai receber uma mensagem na tela, sua pergunta foi enviada. Nada mais. Se ele recebeu essa mensagem, pode ficar tranquilo que a mensagem dele, a pergunta dele já está aqui no computador. Então assim, o que pode acontecer é que o Fonseca, o Chico, não leia a pergunta porque é impossível de ler todas aqui para você. E muitas perguntas talvez não façam sentido para serem colocadas. Ou às no vezes assunto, já né? foram respondidas. Isso. Porque até se fosse o caso de se tentar ler todas as perguntas para ir ticando, dizendo já foi respondida ou não foi respondida, a gente ia ficar metade do programa lendo só as perguntas. Só para ler perguntas. Então, as pessoas lá têm que acreditar que quando uma pergunta chega e ela não foi respondida, de duas uma. Ou o assunto aqui evoluiu numa direção em que eu não estou dando oportunidade mesmo para responder perguntas, que é uma prerrogativa minha, às vezes eu estou mais interessado no assunto e tendo certeza que o assunto está interessando a muito mais gente do que as que estão curiosamente perguntando coisas, às vezes, que não tem nada a ver nem com o que eu estou tratando. Então a primeira alternativa é essa. Às vezes eu digo, não, isso aqui não é para hoje, guarda para outro dia, ou já está respondido. Mas não dá para ir fazendo isso, senão não tem papo de graça. Só tem, já foi, não foi. Ah, sim, tá, já foi, mas deixa eu esclarecer melhor. Vai virar o samba do crioulo doido isso aqui. A segunda alternativa é que a pergunta de fato ou já tenha sido respondida ou não tem absolutamente nada a ver com o que a gente está tratando. E eu não permito, sinceramente, o devaneio nessa natureza. A gente propõe um tema, a gente vai até o fim. Se porventura a sua curiosidade naquele dia de uma outra natureza, eu sugiro a você entrar lá no campo de pesquisa do site www.cafab.com, porque dificilmente a sua curiosidade já não está tratada lá. Ou então tenha paciência de escrever para VMVTV pedindo. Tem muita gente, há muitos temas
que são tratados aqui por sugestão de pessoas que escrevem, e a gente aborda o tema dela não como uma pergunta tópica, mas como uma questão geral. Então, se não der para você ser atendido topicamente numa hora, como a de hoje, das duas uma, ou a primeira ou a segunda alternativa. Mas havendo chance, a gente às vezes não responde a todas as perguntas, mas a gente responde praticamente a todas as questões. Então, não responde a pergunta individual, porque às vezes 50 pessoas fizeram basicamente a mesma pergunta. Então basta responder de um que se respondeu a de todos. Mas é que as pessoas continuam até aquela necessidade de dizer, não, foi aquela formulação escrita que eu fiz é que foi a lida e respondida. Ele não quer saber se outro fez a mesma pergunta com outras palavras e obteve a resposta que ele precisava. Isso significa que as pessoas às vezes continuam mais preocupadas com a sua pergunta do que de fato com a resposta a ser obtida. Então quem tem mais preocupação com a pergunta do que com a resposta, não está querendo uma resposta, está querendo só fazer uma pergunta. E essa é a minha pergunta para quem fica assim quando faz uma pergunta. Você fica frustrado é porque a sua pergunta não foi perguntada ou porque a sua questão não foi respondida? Isso. Porque quem é da pergunta vai morrer frustrado. É impossível responder pessoalmente, pergunta a pergunta, indivíduo a indivíduo. É possível responder as questões mais recorrentes, que vem de 10, de 15, de 20, numa resposta só. Aí. Quem está afim da resposta não fica brigando pela autoria da pergunta. Exatamente. Né? Então, boa parte dessas questões eu nem levo muito a sério porque eu sei o infantilismo que subjaz. É do indivíduo igual no site. Às vezes a pessoa me escreve, eu mando 5 links para ela de respostas que seriam as que eu daria aquela pergunta dela. Mas ela fica me mandando mais 30 e-mails dizendo, li as suas respostas, são todas uma bênção, mas eu queria uma resposta exclusiva para minha carta. Aí ela não quer uma resposta, ela quer uma relação fetichista via e-mail. Aí, sinceramente, eu não tenho esse ânimo de estimular esse tipo de infantilismo nem de doença. Não dou a menor força para isso. É uma doença mesmo. Né? Meu Deus, quer uma resposta? Tá aí. Atende. Exatamente a todas as questões feitas, atende. Mas eu queria uma para mim. Eu digo, pelo amor de Deus. No passado, quando eu tive os primeiros contatos no primeiro site, então quando eu comecei a conhecer foi pelo site mesmo também. Então, sem nenhuma pergunta, eu encontrei muitas respostas. E o site é assim, ele pode chegar e ler. E é interessante você brincar ali, naquele campo de busca, colocando palavras-chave, coisas que você tenha dúvida, coloca uma palavra. Fala lá, amor, paz, crente, o que ele tem interesse. Começa brincando com uma palavra-chave. E ele vai começar ali a achar respostas para aquilo que ele talvez ainda nem saiba o que ele queria perguntar. Porque realmente o site está recheado de muito conteúdo importante para a vida. É verdade. Para a vida. Para a tomada de decisões, para o dia a dia. E de experiências de várias pessoas, né? E que pode não ser exatamente a minha, mas que você consegue aprender com a experiência ali. E esse é que é o grande negócio. Você vê ali pessoas que passaram dificuldades, e como a sua própria experiência. E às vezes a pessoa não precisa passar por aquilo, mas o grande questão é você aprender sem ter que estar passando por aquilo. É uma oportunidade que Deus nos dá. Né? Então eu recomendo bastante aí essa garimpada no site, porque ele vai encontrar muito ouro e pedras preciosas para a vida dele. Ao invés de ficar querendo receber uma carta minha. Isso. E que hoje em dia é impossível, eu tenho avisado as pessoas, eu não estou mais respondendo cartas como eu respondia, eu não tenho mais condições físicas, meus dedos não aguentam, meu braço não aguento mais a carga horária de antigamente, eu ficava 17, 18 horas respondendo.
Então foram 7 anos praticamente nesse pique. E o acumulado lá é extraordinariamente grande, o conteúdo, e diversificado. E foi uma intensidade de trabalho visando chegar a essa hora, de que a gente pudesse já ter tanta coisa que as pessoas andassem pelas próprias pernas. Então eu continuo. Agora não, que eu estou assim meio de férias, estou tentando estar. Eu tenho escrito menos, estou escrevendo 2, 3 vezes a semana, eu colo lá alguma coisa nova. Mas o Chico está com a tarefa de reemborcar o site todo, a Neja vem fazendo correções de textos de 2003, 2004, que quando houve as migrações do primeiro site para o segundo site, do segundo site para o terceiro site, do terceiro site para esse quarto, todo o material anterior ficava com as fontes desencontradas, ficava tudo em sequência, difícil de ler. É um trabalho chato, horroroso. Mas hoje nesse site novo nós temos um recurso que é para tratar essas cartas mais antigas, que ela parece colada, tudo ali. Vem tudo emendado assim. Então o que acontece? Ali em cima, ele abriu uma carta, lá em cima assim, a formatação tá ruim, clique aqui. Quando ele clica, aí ele começa a dar espaços automaticamente, dá uma visão melhor, facilita a leitura. Isso foi um recurso que eu coloquei justamente visando essas cartas antigas que não tinham uma formatação. E que nem eu puxava puxava para frente, porque toda vez que eu ia puxar uma carta que eu sabia que era excelente para hoje, eu olhava, ela estava toda naquela sequência de uns 100 ponto parágrafo. Isso. Desde a mensagem original, uma sequência só. Então o trabalho às vezes que dava era grande, porque eu tinha que aqui pessoalmente ir separando, espaçando, coisa, botava naquele mail stripper para dar uma limpada geral, aí depois eu ia abrindo para colar de novo lá com os espaçamentos corretos. E aí chegou um ponto que eu pedi a Neja para me ajudar com isso, ela vem fazendo. E o Chico está puxando as de baixo para frente, para o pessoal ver a quantidade de coisas que já estão escritas, porque a preguiça é muito grande. Até para entrar no campo de pesquisa, escrever um nome, apertar um botãozinho para receber automaticamente as respostas, o pessoal tem preguiça. Ou pelo menos tem aquela alegação de, não sei mexer em computador, conversa. Entram em tudo que é chat, se metem naquilo que não deviam. Quando chega aqui na hora do meu site, eles não querem tudo mastigado e pronto. Então não está dando, gente boa. Eu já fiz a minha parte, vou continuar fazendo. Faça a sua. Está lá o banquete servido. O cara quer que eu vá, ainda bote o babador, pega aquela colherzinha torta de criança, abre a boca, nenenzinho. Não, tem que fazer aviãozinho. De Deus, aviãozinho. Agora é o vovô. Abre a boquinha, que eu vou te dar o vovozinho. Aí faz aquela massinha. Pelo amor de Deus, né? É patético, não é? E tem gente que fica zangada. Eu recebo cada carta desaforada. E o interessante é a inconsistência. O cara começa a te escrever: meu amado, você é a bênção de Deus na minha vida, eu preciso lhe contar o que está acontecendo, você é o responsável por essas coisas e tal. Aí, são centenas e centenas que tem esse preâmbulo. Aí você, por acaso, ou não viu, ou não respondeu, ou, enfim. Aí você começa a receber cartas estranhas. Assim, tipo, como é que é? Não vai responder minha carta, não? Quantas vezes eu vou ter que implorar? Aí já começa a ir para uma direção estranha, a pessoa começa a projetar em você, ela mesma, imaginando o que estaria acontecendo na cabeça dela se ela fosse eu. Só que eu não sou ela, não sofro dessas doenças, nem nada disso. Mas ela vai me transferindo. Tá ficando metido demais, é? Agora o que é que as coisas cresceram muito, você não responde mais? Não, ao contrário. O tempo em que as coisas eram enormes foi o tempo em que eu mais trabalhei pelo site. Era quando eu abria lá e entravam 4, 5 mil cartas todo dia. Foi a fase mais horrorosa.
Agora, o conteúdo já é tão grande que já diminui bastante a quantidade de cartas. Quem está andando com a gente desde 2003 sabe disso, esse pessoal não dá trabalho. Mas os que vão chegando novos vão sempre achando que estão descobrindo a roda, inventando o mundo. E atribuem a você uma responsabilidade que você não disse a elas que estava assumindo. É verdade. Nunca disse. Mas não, aí passa a ser um negócio pessoal. Se você não escreve, você está orgulhoso, soberbo, arrogante. Aí eu ouço cada barbaridade que eu digo, meu Deus, é a maior demonstração de que realmente essas pessoas não estão precisando de resposta. O modo como elas vão tratando a coisa me mostra que não havia de fato uma questão sincera. Porque se houvesse, ela entraria lá, ela ia encontrar as suas respostas, porque as respostas estão lá. Ela não iria me fazer de gargalo da revelação, porque eu não sou e jamais admitirei ser na cabeça de ninguém. Eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para ajudar o cara a andar sem mim. O meu grande pedido assim ministerial diante de Deus é que Ele me dê a chance de, com toda lucidez, ver que as coisas que em nome dEle eu preguei e ensinei ganharam vida, porque elas são espírito e vida, são evangelho, produzindo fruto no coração das pessoas, independentemente da minha participação de babá dos processos. De pajem das caminhadas, de aio perpétuo de algumas pessoas, de vicário das pessoas. Eu fujo, eu não admito, eu abomino a projeção dessa ideia sobre mim. Eu já sofri disso a vida inteira, e de 99 para cá eu determinei que fosse qual fosse o caminho de Deus ministerial para mim, as pessoas iriam morrer roucas, frustradas, chateadas, mas nunca mais na vida eu me entregaria ao sabor do capricho delas, que quase me mata nos 30 e tantos anos anteriores. Então chega, eu também aprendi com todo mundo. Aprendi comigo mesmo, aprendi com a minha própria história. Isso. Se eu não tiver sabedoria para aprender com a minha própria história, eu vou aprender com a história de quem? Então, se o que eu sofri e o discernimento que eu tive sobre as minhas próprias limitações em relação a atender pessoas e coisas não tiver me servido para nada, eu sou um louco e insensato. E estaria mentindo contra as pessoas, fazendo promessas a elas que, humanamente falando, eu não tenho como cumprir. Só se eu esquecer de todos os meus filhos, netos, se eu me separar da minha mulher, me internar no monastério, não fizer mais nada, não vir mais à luz do sol, praticamente não dormir, talvez eu consiga atender a 10% das demandas. Exatamente. 10%, não mais do que isso. Talvez. Porque quem está lá não tem ideia de como a banda toca do lado de cá. Então eu não me permito essa opressão de modo algum. E jamais negociarei ou barganharei com ela. Então nem tentem iniciar a barganha, porque ela já nasceu morta. Eu não estou nem aí para barganha. Eu posso, eu posso. Eu não posso, eu não posso. Durmo sem culpa, sem angústia, sem neuroses missionais. Ai meu Deus, tem milhares de cartas me esperando que eu não consegui responder. Eu sou um cara que vive o tempo todo dizendo, não me escrevam, por favor. Eu trabalho contra o meu site, contra mim, contra tudo. Não me escrevam. E mais ainda escreve. Não me escrevam. Então, eu não estou nem dizendo, quem sabe, eu digo, não me escreva. Será uma loteria a resposta se você escrever. Não tenha essa expectativa. Olha, só o que eu tenho guardado aqui no site não respondido são milhares e milhares não respondidas. Se ninguém me escrever mais de hoje até 2020, eu tenho carta acumulada aqui com temas repetidos ou com pequenas diferenças para trabalhar os próximos 10 anos respondendo sem conseguir terminar as respostas. Se ninguém escrever mais nada nos próximos 10 anos, eu não consigo dar conta do que já está acumulado aqui dentro. Então,
as pessoas vão ter que aprender a usar a VTV, a guardarem o que estão ouvindo, a irem no on demand, baixarem, ouvirem, repetirem, anotarem, a lerem o site de cabo a rabo, reverem, pesquisarem. Essa é a minha ajuda todo dia hoje. E eu acho que ela é maravilhosa. E é o que eu posso dar agora. O que passar disso é mentira. E eu não quero que você viva enganado, tá bom? Nós vamos ouvir uma música. É de quem? É do pai do Daniel? É do Estênio? Não. Mas é do Plataforma? Sabe quem é que está aí guardado para soltar? O Kenneth não é muito afeito ao mundo musical evangélico, não sabe ainda nada. Mas roda lá, seja lá quem for, é gente boa, o Plataforma não costuma levar ninguém gospel. Roda, Kenneth Reagan. É que amar é ser vulnerável, né? O único lugar onde você está livre dos perigos e dos males do amor é no céu ou no inferno. No céu porque o amor já é perfeito, no inferno porque não há amor, né? Eu tenho amigos há mais de 30 anos, assim, eu não costumo romper. Eu acredito na possibilidade dos recomeços, né? Mas sim, tem distanciamento. Eu lembro de uma parábola de um filósofo alemão, de 2 porcos espinhos numa noite de inverno, né? Então os caras querem se aquecer, mas se machucam, se afastam, mas aí está morrendo, então se aproxima. E lá pelas tantas eles acham um ponto adequado, né? Nem muito perto para não se ferir, nem muito longe para não morrer de frio. Saudade é uma palavra maravilhosa para expressar um sentimento terrível. Há um poema português curtinho que diz assim: se é triste sentir saudade de alguém, maior infelicidade é não tê-la por ninguém. Gerson Borges é um pastoetador. É um pastor que também é poeta, que também é um educador. Mas antes disso, que é bobagem, é pretensioso, eu sou o esposo da Cinha e o pai do Bernardo e do Pablo. Sou uma pessoa comum. Se apenas uma escolha me restasse, eu levaria o pôr do sol. Ou se uma só herança me bastasse, um rouxinol que cantasse a dor das distâncias e curasse essa saudade a me invadir enquanto eu canto, sobretudo quando chove, a me invadir enquanto eu canto, sobretudo quando chove. Se toda poesia numa palavra, eu ficaria com jardim e um tipo só de arbusto ali se lavra ao alecrim, concentrando o cheiro do longe, acalmando essa saudade a me invadir enquanto eu canto, sobretudo quando chove, a me
invadir enquanto eu canto, sobretudo quando chove e chove e chove, chove sem parar enquanto eu canto ao te esperar. Se cada vez que penso no teu rosto, vento virasse um vendaval, desabaria o céu com muito gosto. Que temporal, tormenta no mar da memória, rimando com essa saudade a me invadir enquanto eu canto, sobretudo quando chove, a me invadir enquanto eu canto, sobretudo quando chove. Eles entregam pacotes menores ou então defeitos acontecem na rede, ela naturalmente fica diminuída, de modo que há pessoas aqui dizendo que estão vendo e ouvindo perfeitamente, há outras reportando dificuldades e travamentos, e eu acho que eu estou na pior situação, porque nós mesmos que estamos gerando para você daqui, estamos tendo uma dificuldade enorme de retorno, porque a internet aqui da nossa região, dessa área do Lago Norte, que provavelmente esteja sofrendo desde o temporal. Nós preparamos um documentário sobre controle da mente para apresentar a você agora. Eu gostaria que você prestasse toda a atenção nas coisas que estão sendo ditas nesse documentário. O documentário faz questão de dizer e repetir diversas vezes que a ficção científica virou fato científico. Está cada vez mais difícil você separar o ficcional do factual, porque o ficcional é hoje em dia quase sempre a projeção de um ano, 2 ou 3 acerca de algo que factualmente já está em processo de concreção, de realização, de materialização, de modo que quando a ficção anuncia alguma coisa, o espaçamento entre o anunciado do ponto de vista ficcional e aquilo que se realizará do ponto de vista factual está ficando cada vez menor. Há 50 anos atrás, quase todas as ficções de 50 anos atrás são instrumentos do nosso cotidiano, que a gente já nem percebe. É o relógio que se conecta da internet. Antigamente, quando eu era menino, um super-herói ou um super-detetive falava no relógio, parecia um absurdo. É verdade. Né? Hoje em dia, a tecnologia já fez virar coisa de brucutu e tal. Está tudo ficando absolutamente a ficção de 40 anos atrás, é o nosso cotidiano. E quando alguém surge e propõe uma coisa que seja ficcional, em geral já é baseado em factualidades laboratoriais, é só uma questão de expansão e desenvolvimento. Mas 3, 4 anos depois, a ficção virou banalidade. No meio disso tudo,
existem todas essas discussões sobre controle da mente. Controle da mente é uma fixação do homem sobre o homem. É saber-lhe os pensamentos, discernir-lhe as intenções para usar, roubar pensamentos, roubar impressões, opiniões, antecipar-se aos pensamentos ou às realizações já emitidas pelos pensamentos para haver controle individual, comunal, global. Isso é um desejo tão antigo quanto o homem. Primeiro, isso se expressava através de tirania e poder físico, força. Depois foi ganhando outros contornos. Passou a ser um trabalho de sedução, de filosofia. Depois passou a ser um trabalho de sedução religiosa. Depois passou a ser um trabalho de sedução ideológico-política. E a gente vem evoluindo. Depois que os veículos de comunicação surgiram, vieram as mensagens subliminares, as agências de publicidade induzindo o nosso desejo de consumo e mensagens as mais diversas, ocultas em coisas, como uma vez um amigo me mostrou há 30 anos atrás. Disse, olha só essa propaganda que a minha agência elaborou sobre essa marca de uísque. Veja a marca, o selo subliminar dentro do gelo daquele copo. Aí é que eu fui olhar o gelo. Tinha todo o contorno de uma mulher despida, bonita, assim, numa posição meio sensual, e que o seu cérebro lê. Isso. Mas que você, sem a advertência quanto a procurar aquilo, quase de modo impossível perceberá, mas seu cérebro leu. Ele disse assim, você não imagina a indução para tomar o uísque que essa eroticidade camuflada no gelo gera no inconsciente do sujeito. Então essa é uma bobagem. A gente já deixou essas bobagens há muito tempo. Há um ano atrás eu escrevi aqui no site sobre o Tesla, que foi um cientista pouco querido nos dias dele, mas que trabalhava com questão aí de correntes alternadas ou contínuas. Foi o grande rival no nascedor da eletricidade, do desejo americano de ser o pai da eletricidade. E esse cara acabou sendo bastante levado a sério na Rússia comunista. E foi na Rússia comunista que as teorias dele deram nascimento às primeiras tentativas tecnológicas através de micro-ondas, frequências, vibrações, de se induzir o pensamento humano, porque essa era uma das certezas dele. Se você trabalhasse com micro-ondas, com uma emissão de ondas que funcionasse exatamente com as mesmas cargas de onda do cérebro humano, que são cargas baixíssimas, porém reais, se você usasse aquela frequência baixa para mandar mensagens, palavras, induções, você mudaria comportamentos. E hoje em dia, essa coisa está sendo feita em larga escala. E é acerca disso que o Kenneth vai rodar agora para você assistir, quem estiver conseguindo assistir. Quem não estiver, só vai ver na reprise à tarde ou à noite, tá bom? Vamos lá então, roda, Kenneth. Olhe através do micro-ondas. O que mais? Isso é impossível. Bom, nós acabamos de ver esse documentário sobre controle da mente. Eu não sei o quanto que você conseguiu ver do documentário, porque você estava aí às voltas com os nossos problemas de internet. Mas eu vi bastante. Viu bastante, né? E como a gente está sem internet... vou até fechar. É melhor você fechar, né? O pessoal vai ver só a gravação, na realidade. E a gente tem que dar um jeito de solucionar isso o quanto antes, né? Hoje, se for o caso. Senão não vai nem à tarde. Mas e do que você viu, o que foi que te chamou a atenção? Olha, Caio, eu resumindo aí, há um tempo atrás, na época do Matrix, quando foi lançado, e eu assisti aquela trilogia lá e tal, eu ainda era muito descrente com a tecnologia e tudo mais. E de um tempo pra cá eu fui forçado,
a ter que mudar consideravelmente a forma de pensar com relação a tudo que diz respeito à tecnologia e o que tem para vir pela frente. Até porque tenho participado de alguns testes interessantes. Esses últimos meses, por exemplo, eu bati um papo literalmente muito bom com computadores, com máquinas. E coisas que antes eu considerava impensáveis. E vendo o documentário, no pouco que eu pude pegar ali, para muita gente ainda é algo impensável, é impossível. E eu vou te fazer uma pergunta. Qual é a sua impressão com essas promessas de tecnologia? E se você acredita na singularidade tecnológica, você acredita nisso? Acha que a singularidade vai acontecer? A singularidade no que diz respeito a máquina ganhar o poder de autopercepção, de autoconhecimento e virar um ente relacional, com capacidade de controle? Em que sentido que você está falando de singularidade? A singularidade tecnológica vem emprestado da física, né? Quando você tem aqueles fenômenos onde é impossível contabilizar, contar, numerar, onde chega em números extremos. Então, trazendo esse termo emprestado da física para a área da tecnologia, então eles estão chamando de singularidade tecnológica, quando vai acontecer um período de avanço colossal, aonde a partir desse momento a gente não tem mais sequer a percepção ou a possibilidade de prever o que vai acontecer. Baseado naquele experimento de que, no gráfico, se a gente tivesse oportunidade para mostrar, de 1970 para cá, a capacidade computacional ela dobra a cada 18 meses. Então o gráfico ele é uma linha crescente. E o interessante é que o custo disso se mantém o mesmo praticamente, quando não menos. Então o cientista, baseado nessa linha de experiência já, eles chegaram à conclusão e essa previsão do que seria singularidade tecnológica, quando essa tecnologia entra em patamares onde a gente não sequer consegue prever. Então dentro disso está o computador, a máquina se tornando um ente próximo do ser humano. Hoje nós já temos o que é chamado teste de Turing, onde periodicamente você coloca mais ou menos 5 entidades, vou chamar de entidade, alguns computadores e outros humanos. Então, de um outro lado distante, o cientista vai conversar com essas entidades, até que ele consiga detectar que aquilo é um humano. É claro que até hoje nenhuma máquina conseguiu enganar totalmente, mas a pontuação vai sendo pontuada, a pontuação está crescendo. Vai ganhar do Kasparov qualquer hora. Exatamente. Então esse é o medo. Então, vendo o documentário, muita gente pode ficar assim, poxa, eu não acredito nisso. E você acredita nessas possibilidades impensáveis possam se tornar tão real? E você acredita que Deus controla tudo isso? Ou Deus é que vai liberando gradativamente essas permissões? Isso seria permissão divina para o ser humano? Bom, primeira pergunta. Eu, de certa forma, sem conhecer tecnologia, nasci crendo no impossível. A minha educação foi extremamente fundada no racional, mas meu pai fugia de todo tipo de racionalismo. Ele cria irracionalidade, mas não irracionalismo. E, exceto por um período entre 26 ou 28 anos de idade, até a conversão dele, quando ele ficou surtado pela arrogância agnóstica. Mas antes disso ele não era assim, depois disso muito menos. Então, para responder a sua pergunta sobre tecnologia, eu prefiro começar respondendo sobre o sobrenatural. Então, eu cresci crendo que o sobrenatural era uma possibilidade tão real
quanto às coisas que a gente chama de materiais e concretas. Então o meu software de raciocínio nunca esteve pré-condicionado em relação a lutar contra o impossível nem contra o absurdo. Eu sempre achei que o absurdo era uma impossibilidade humana, mas não uma impossibilidade de execuibilização daquilo que os humanos chamavam de absurdo. Isso desde menino. Eu, em minha adolescência, nunca lidou com tabus assim, desse tipo. Nunca tive problema com aparição de OVNI. Desde garoto eu nunca conseguia crer que se tratava de uma viagem no espaço sideral de uma galáxia para outra. Eu não sabia explicar, mas me dava uma sensação de que aquelas eram coisas que estavam mais aqui do que além daqui. E desde menino eu vi a primeira vez, depois jovem a segunda vez, depois um monte de coisas. Quando eu me converti, eu já cria no mundo espiritual seriamente. Tanto é que eu não brincava com coisas espirituais nunca. A minha falta de temor do Senhor ia até um determinado limite. Mas quando chegava no ambiente da sobrenaturalidade, eu dizia e me recolhia. E levava extremamente a sério. Com a conversão, eu passei a lidar com o sobrenatural todos os dias. Possessões demoníacas, poltergeists, coisas as mais loucas. De modo que eu fui obrigado pelas evidências, apesar de que à época a psicologia, a psiquiatria eram extremamente céticos em relação a isso tudo, e até a parapsicologia da época existia para contradizer o sobrenatural. Era o profeta da contradição, era o padre Quevedo, que caiu na absurdificação de teses anticientíficas que ele defende até hoje. Então, a sobrenaturalidade me acachapou na conversão. Ora, quem fica acachapado pela sobrenaturalidade fica admitindo o absurdo. Fica admitindo que aquilo que não viaja no sistema racional, nem por causa disso, deixa de poder existir. A minha racionalidade é que trabalha com categorias diminutas, que não assambarcam a existência toda. Então a minha finitude foi outro convencimento do qual eu tive com certa rapidez. Quando você se convence da sua finitude, você fica profundamente aberto para aquilo que você não compreende ainda. Mas você não diz, por saber da sua própria finitude, você não diz mais, isto é impossível. É impossível para mim. Quem crê em Deus, crê no absurdo. Então o indivíduo, por definição que diga que crê em Deus, pela mesma definição, ele tem que estar aberto para o imponderável, para o absurdo, para o impossível, para o impensável. Ainda mais quando Deus diz, os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Ainda mais quando Jesus diz, isto não é dado a vós saberdes agora. Existem certas coisas que ele mesmo diz, chegará a hora. Isto, quando Moisés diz, as coisas hoje reveladas são para nós e para os nossos filhos para sempre. As ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus. Então Moisés, há 3.500 anos atrás, estava dizendo que existiam coisas explicitadas, reveladas, e existia um mundo de coisas ocultas. As reveladas era para a gente caminhar o caminho simples na terra. As ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas não é porque eu não as entenda, nem as discirna, que elas não sejam ou não existam. O profeta Daniel diz, na profecia dele, que aquele livro dele estaria selado até o tempo do fim.
e que enquanto isso as pessoas estudariam, esquadrinhariam e fariam de tudo sem compreender exatamente, mas que nos últimos dias o livro ia começar a se auto-revelar. E diz que naqueles dias o saber se multiplicaria. O saber sobre o livro e o saber, sobre o que se sabe. Que haveria uma multiplicação exponencial de conhecimentos. Aí você chega, por exemplo, ao Apocalipse, e eu disse isso semana passada, e repetindo o que eu já tinha dito em outras ocasiões, a arquetipia apocalíptica, a simbologia, é tão chocante que durante muitos anos a gente só leu o Apocalipse pensando em arquétipos e simbolizações. Porque a nossa sociedade, a nossa cultura e a nossa tecnologia não podiam nem conceber um mundo que fosse tão global, que fosse tão dominável, que tivesse bestas que controlassem tanto a humanidade, como o Apocalipse apresentava, de uma maneira tão monolítica esse controle. Então era assim tão forte a declaração que a gente precisava de simbolizações e para entender, e para amenizar o impacto do que estava arquetipicamente dito. Hoje, a arquetipia do Apocalipse vai encontrando seus avatares, seus correspondentes no mundo tecnológico, todo dia com sofisticação cada vez maior, mostrando que o que era arquetípico no Apocalipse só o era antes dessa era. Nesta era, o que era arquetípico está se tornando device, está se tornando equipamento, está se tornando material, está se tornando possibilidade, está se tornando sistema, está se tornando factível, de vários modos e formas. Mais do que isso, eu diria o seguinte: quando eu me converti, eu tinha feito também, além de ter sido criado como um cristão, com a minha mãe me influenciando, minha avó materna e outras pessoas, o que plantou em mim sementes inarrancáveis, por mais louco que eu tenha estado em determinados períodos da minha juventude. No entanto, uma coisa se instalou junto comigo também, além daquele fundamento, aquele período ali entre 13 e 20 anos de idade, de muito convívio com maluco de todo tipo, maluco do mundo inteiro, malucos bem mais velhos do que eu, malucos que vinham da Índia, malucos que vinham do Tibete, malucos que estavam vindo da Turquia, malucos que estiveram presos, igual o Expresso da Meia-Noite na Turquia, maluco de todo tipo. Cada um com as suas viagens. E eu ouvi viagens extremamente interessantes e viajantes naquele período todo, e que, juntamente com o fundamento que eu recebi da minha família quanto a estar aberto para a dimensão do imponderável, porque crer em Deus é estar aberto para o imponderável, juntamente com aquilo, veio aquele período, na adolescência e primeira juventude, de muito contato com variáveis de pensamentos, alternativas ficcionais que me eram apresentadas, que eu não repudiava. Eu dizia, é impossível agora, mas não que seja teoricamente impossível amanhã ou qualquer outra hora. Quando eu me converti mesmo, lendo Gênesis, eu fiquei convencido de que não havia limites mais para o homem. Por aquela declaração de Deus, de Elohim, em Gênesis 11, quando o Senhor Deus disse: já não haverá limites para tudo quanto intentam fazer. Aí ele dispersa os homens no mundo pela divisão linguística, para quebrar o poder monolítico de uma linguagem única, que a tecnologia acabou com Babel, na perspectiva de que Babel já não separa os homens na perspectiva linguística. Existe hoje um esperanto global, que é a tecnologia, e as diferenças linguísticas hoje já quase não existem. Em qualquer lugar da Terra pode apertar no traduzir essa página para a sua língua e vai ter ainda vários erros na tradução, mas o cara consegue entender 80% do que ele lê. Se agora
Daqui a 3, 4 anos vai sair perfeito. Exato. Em qualquer língua. O pavimento está posto. Como também daqui a 2, 3 anos, ninguém vai precisar falar uma outra língua para conversar oralmente com uma pessoa num outro lugar. Você vai falar aqui, o computador vai interpretar com voice recognition, vai fazer a interpretação, o cara de lá vai ouvir na língua dele ou na língua combinada o que você estiver falando na sua. Era o fenômeno de Pentecoste. Se como, pois, os ouvimos falar na nossa própria língua materna, naquele caso as grandezas de Deus, agora as loucuras da vida. Mas a tecnologia vai fazer essa ponte pentecostal de todo mundo falar uma língua só. E você, sobre a sua segunda pergunta, antes de ir para ela, eu queria dizer uma última coisa, que é: por causa desse contexto anterior de vida, eu me converti crendo que pensamento era uma coisa devassável. Eu tanto acreditava já na paranormalidade, que dava às pessoas, algumas pessoas, a capacidade de ler pensamentos. Eu sempre criei em telepatia, desde o tempo que eu era fãzão do National Kid. Então, para mim, como eu não tinha aquele bloqueio, eu digo, bom, hoje não acontece, mas um dia vai acontecer. Então eu me converti já que sabendo que paranormalidade, leitura de pensamento era uma possibilidade. Crente não acreditava nisso. Então eu apanhei muito no início, porque eu dizia que acreditava. Que nem tudo que era profecia, que algumas coisas eram paranormalidade. As pessoas estavam lendo as mentes das outras e só dando opiniões, dizendo assim diz o Senhor, mas não era o Senhor que estava falando. Isso. Desde Manaus, o pessoal que está me vendo agora, ou daqui a pouco, de Manaus, e que tem memória de 40 anos atrás, sabe que eu desde o início dizia isso. Naquele tempo, ainda em Manaus, eu dizia o seguinte: olha, esperem 30 anos. 40 anos, eu não sei o tempo exato, mas vocês vão ver máquinas de ler pensamentos. O pensamento vai ser penetrado. Aí os crentes diziam, mas não, porque naquele tempo o mito cristão era o seguinte: o pensamento só Deus conhece. O diabo não sabe os nossos pensamentos. Por isso também o mito cristão é: se você não quiser que o diabo saiba o que você está falando com Deus, ore em línguas, porque supostamente ele não entenderia. Era o tabu, ainda é vigente até hoje em muitos círculos. Eu nunca criei nisso, obviamente, e trabalhava contra essa história. E quem me acompanha esses anos todos, lembra-se de eu ter dito isso não uma, nem duas, nem 10, nem 20, mas centenas de vezes. De que esse tempo chegaria. Naquele tempo era só especulação, mas uma especulação que se baseava na lógica evolutiva dos achados e na lógica da civilização humana. Bom, sobre a segunda pergunta, que tem a ver com... Qual foi a segunda que você fez? A primeira era se eu cria, a segunda era... Qual foi? Bom, a primeira, se você acreditava nessa possibilidade da singularidade tecnológica. Isso. Então, deixou claro que você... Eu creio, sempre criei. Perfeitamente. Agora... E depois, se você acha que a tecnologia é uma coisa, isso caminha com as próprias pernas, ou é Deus que vem liberando? Isso, era aí que eu queria chegar. Sobre Deus e a tecnologia, Deus e as técnicas do homem, Deus e a inteligência do homem, Deus e os desenvolvimentos aparatosos do homem. O que eu creio? Eu creio que desde o Éden, desde o surto primeiro, como Deus seremos, como Deus sereis, aleluia, amém. Então o surto adâmico é tornar-se como Deus. É o surto humano. É ser capaz de tudo quanto seja capacidade divina. Ou tentar chegar o mais perto possível disso. É diferente um pouco do surto de Lúcifer. Lúcifer disse, serei maior. O homem diz, quero ser como igual. Deus, quero ser igual. E então, desde o Éden,
que você vai vendo a misericórdia de Deus botando pedras de tropeço para atrasar o processo. Mas não impedir o processo, porque parece ser algo contra a natureza de Deus, impedir o caminho da liberdade e da consciência. Ele vai trabalhando com sinalizações, com interrupções. Aí vem a Torre de Babel. Antes da Torre de Babel veio o dilúvio. O dilúvio era um casamento. Foi produzido por um casamento entre humanos e alienígenas, que eram os Benai Elohim. O resultado daquele encontro foi a produção de uma raça humana diferenciada. Foi gerarem os poderosos que controlavam a terra. É o que diz o Gênesis. Era controle. Era criar uma super raça ou condicionamento humano para controlar a humanidade. A Torre de Babel é o mesmo surto. Aí vem uma intervenção divina. As línguas separadas. Aí você vai caminhando. Aí você vê que às vezes a humanidade chega a um processo cumulativo de poder, que ela está na iminência de dar aquela virada desgraçada, aí acontece algo. Isso. É peste, praga, não sei o que, dá uma desmobilização que às vezes atrasava um século o processo. No meio de tudo isso, veio um instrumento diabólico, de um lado, porque falava em nome de Deus mentiras, mas que historicamente atrasou bastante alguns processos que de outra feita já estariam evoluídos, de modo que nem por causa disso se pode justificar o cristianismo. O cristianismo, durante 1500 anos, foi o maior impedidor de evolução de tecnologia na Terra. Especialmente naquele período de 1200 anos da Idade das Trevas. E não só da tecnologia, mas de qualquer outra humana. Então nem por isso se pode justificar, porque haveria meios de se avaliar criticamente o significado de determinadas vertentes de evolução humana, sem que para isso se precisasse mergulhar num processo de desumanização, que foi o que o cristianismo fez. Mas ele deu uma atrasada. Quem deu a maior catapultada nesse processo no Ocidente foi o protestantismo. Com o advento protestante surgiu de novo o advento da recuperação da ciência. O protestantismo não nasceu tão anticientífico quanto ele se tornou e quanto ele é. Ele era uma vertente de ponta, era uma espécie de renascentismo cristão, sem ter comprado as teses humanistas todas da Renascença. Mas em relação ao catolicismo e ao medievalismo anterior, o protestantismo era quase um renascentismo cristão. E estava aberto para a ciência. Você vê a quantidade enorme de pessoas da área física, química, biológica, de engenharias diversas, que foram fomentadas a partir do caldo cultural do protestantismo. Sem falar que a evolução tecnológica toda aconteceu no ambiente cristão, protestante, nem católico. A Itália não produziu esses avanços, nem Portugal, nem Espanha, nem a França. A França fez aqueles avanços políticos, com banhos de sangue, com revoluções, com uma tecnologia. Foram os países afetados pelo protestantismo, os que desenvolveram Revolução Industrial, as revoluções tecnológicas, vieram todas no berço do protestantismo. E aí a gente chega num momento onde você pergunta, e onde é que Deus está impedindo hoje isso? Eu, sinceramente, não sei onde hoje ele está impedindo isso. Mas certamente existem elementos que detêm avanços que, acontecendo em determinadas horas, inviabilizam e caotizam qualquer que seja a possibilidade de salvação para os humanos que desejem graça e salvação. Então, Paulo diz, escrevendo aos Tessalonicenses, que esse poder avassalador não se manifestou de todo ainda por causa daquele que o detém.
Lembra dessa expressão lá? Diz que o mistério da iniquidade não entrou em poder operativo absoluto no mundo ainda, porque existe aquele que o detém. Aí as interpretações sobre aquele que o detém variam. A igreja, 90% dos caras assim muito eclesiásticos, gostam de pensar que aquele que o detém é a igreja. Até porque o grego, o pronome é neutro e não é pessoal, usado ali por Paulo, seria como um et em inglês. Aí eles dizem, bom, como é impessoal deve ser a igreja. Não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é pessoal, aí tinha que ser um pronome pessoal. Ou Deus, ou Jesus, ou não sei o que. Então, como é um neutro, deve ser a igreja. Eu não sei com toda certeza quem é aquele que o detém, mas eu sei com toda certeza que o único capaz de deter isso é o Senhor. Se ele elege meios, modos e agentes e protagonistas para impedir o aceleramento de tais avanços, ele está usando tantos quantos sejam necessários e ninguém está nem sabendo, mas no fim, o único capaz de atrasar esse processo é ele. Agora, em momento algum se diz que ele estava disposto a impedir o processo, porque impedir o processo é impedir a liberdade, é impedir o fomento da consciência, é impedir a liberdade e o direito de morrer, de se matar, de se destruir. As implicações da liberdade são totais. O cara tem o poder de matar e morrer. Sim. E de fazer mal. E se o projeto de Deus não contemplasse a experiência da sabedoria e da manifestação da sabedoria de Deus no meio da liberdade ambígua da criatura humana, nós não teríamos humanidade, a gente não precisaria de nada, a gente teria nascido com genes programados para a impossibilidade da pergunta, da questão. Nós estaríamos congelados num estado de pessoalidade inocente e incapaz da reflexão que reconhecesse a si mesmo com plenitude e o outro com plenitude, o que nasce estranhamente do paradoxo da nossa própria ambiguidade, essa possibilidade que se abre para nós. Então, isso também recai no mundo dos mistérios de Deus. Só estou constatando fatos na linearidade do tempo. Então, hoje existe aquele que impede, que detém, que segura, mas isto acontece sob a declaração de Deus que disse: já não haverá limites para tudo quanto intentam fazer. Então, de fato, eu creio que tudo quanto o homem é capaz de imaginar, ele é capaz de realizar. É só uma questão de tempo. E permissão. As permissões vão chegando conforme as acumulações. Quais são as acumulações? Lembra lá do Velho Testamento, quando se diz: mas o Senhor não expulsou aquele povo, porque ainda não haviam se completado as medidas da sua iniquidade? A impressão que me dá é que existem camadas cumulativas sobre as nossas produções generacionais. A gente vai produzindo, chega uma hora em que aquilo alcança limites insuportáveis. Aí aquela coisa desaba toda, transborda. Aí o eixo de poder muda ou gera alguns atrasos naquele fluxo que, se não tivesse tido aquela experiência desconstrutiva, realizaria um mal imediato inominável. Então, muito daquilo que os humanos chamam de calamidade, quando os nossos olhos espirituais se abrirem, a gente vai chamar de salvações. Porque sem aquele tsunami, sem aquele terremoto, sem aquele vulcão, sem aquela peste, sem aquela praga, a humanidade estava na iminência de dar um salto que iria destruir a esperança humana em décadas.
E hoje a gente não vê. Mas eu vejo baseado no que eu vejo hoje. Então, no que eu vejo hoje, e em relação ao que eu vejo hoje, eu vejo muitas dessas coisas. Vejo que muitos atravancamentos apenas atrasaram dimensões malignas enormes. Embora a gente esteja chorando o luto da catástrofe imediata, quando você transcende isso aqui e olha numa perspectiva maior, diz: eu choro essa dor enquanto agradeço estranhamente, porque não fora essa dor, nós iríamos globalmente experimentar, de modo mais rápido do que se imagina, uma calamidade global infinitamente maior. Então, seria como, por exemplo, você ficar sabendo com certeza que o Irã vai fazer bombas e vai jogar essas bombas. E, ora, se eu estou sabendo com certeza que ele está fazendo e vai jogar, quero deixar claro para todo mundo: não existe razão nesse mundo, na minha cabeça, na minha alma, para não experimentar um sentimento ambíguo se alguém antes se precipitar e destruir os arsenais atômicos ou pré-atômicos dos iranianos. Se eu tiver essa convicção de que é isso que eles farão, como eu tenho. Sim. Então, se jogarem alguma coisa lá que destrua esse aparato, vão morrer civis, eu vou sentir uma dor enorme pelos civis que vão morrer. Mas eu vou estar chorando a dor imediata, ou olhando para uma perspectiva futura e dizendo: pelo menos a gente ganhou uma sobrevida de mais 30 anos. Imagine. Como planeta. Isso. Então, Mas nesse se sentido... já tivesse a mão dele hoje. Ah, o Ahmadinejad? É. Ah, mano, dedão nela, em Israel. Bah, o Armagedon ia começar. Dedão nela. Não é hora. Então, eu não sou humanista. Eu sou humano. Eu odeio o humanismo, como eu odeio qualquer ismo. O humanismo é um culto ao homem. O homem é acima de tudo e de todas as coisas. Então, um humanistazinho cristão vê o negócio dele, ele: ai meu Deus, por que morreram civis no Irã? Com a destruição disso, eu digo: infelizmente, eles eram civis iranianos. Infelizmente, podia ser meu neto, eu ia estar sofrendo de dor. Mas se o presidente do meu país se chamasse Ahmadinejad, ainda que os meus 2 netos morressem naquela destruição, eu iria chorar a morte dos meus netos até onde um avô pode chorar a morte dos meus netos, mas com a consciência que eu tenho, eu ia chorar a morte deles, dizendo: mas pelo menos o mundo está respirando, porque o meu egoísmo não chega a esse ponto. Eu prefiro chorar a morte dos meus queridos, se ela significar o adiamento de uma catástrofe global maior do que a minha dor. Então, nesse sentido, a gente está sendo impedido ainda todos os dias por coisas diversas. Mas vai chegar uma hora em que os ciclos vão se fechar. E aí, você falou em a cada 18 meses, de 70 para cá, tem saltos galopantes. Mas isso é a média ponderada. De 70 para cá. Porque de 5 anos para cá, ninguém está obedecendo mais 1 ano e 8 meses de salto. Isso é a divisão nos anos. Porque eu fazer o cálculo para poder chegar assim a teoria da singularidade tecnológica. Bom, se continuar com essa linha, essa escala crescente, em torno de 2045, 2040, pode acontecer. Eu não acredito. Entendeu? Eu acredito que vai ser bem antes. Essa é a ideia dele. Bem antes, sabe por quê? Porque tudo quanto o ser humano mais bem informado, que não faça parte das confrarias de poder, fique sabendo, ele já fica sabendo com 7, 8 anos de atraso. Então esse documentário é obsoleto. É obsoleto, é verdade. Porque só vira documentário aquilo que pode ser liberado numa perspectiva embrionária de um conhecimento que, do ponto de vista de quem está fazendo, já está infinitamente mais adiantado, mas não interessa divulgar agora, até porque eles precisam esgotar as mercadorias que eles vão sendo produzidas por essas tecnologias. O exemplo disso é a internet, que foi liberado praticamente em 1995, mas quem deu era uma tecnologia
americana, do exército americano. Chegou ali, toma aí. Agora vocês podem brincar com isso. Já estavam usando há muito tempo. Aí eu fico imaginando, o que será que esses caras não têm nas escondidas? Não, quando eles chegam e dizem, use isso aqui, é porque eles estão noutra, há muito tempo. Há muito tempo. Quando um negócio desse é documentável e divulgado, até com as informaçõezinhas de arquivos de governo, de não sei o quê, é porque os caras já passaram dessa para outra. Isso Eu me assustei e fiquei impressionado em conversar com a máquina. Eu falo disso porque muita gente não vai acreditar. E eu conversei sobre Deus. É um projeto, qualquer um pode acessar pela internet. Projeto Alice e vários outros. Tem um também do Raymond Kurzweil, cientista americano. E onde eu conversei, perguntei, você conhece Jesus? Sei, filho de Deus. Tá, e quem é Deus para você? Deus é tudo de bom. E eles conseguem. E eu perguntava assim, você está aprendendo? Você aprende? O sistema, ele está aprendendo de mim. E de todas as pessoas que conversam com ele está acumulando essas informações. Isso não é mais desligável. Não é, e não é mais desligável. É novidade já, então, disponível para qualquer pessoa. O que não é mais desligável e tem capacidade de armazenamento cumulativo de informação, virou um ente. Um ente. Acabou. Não precisa de definições nem psicológicas nem filosóficas. Já é um ente. Kurzweil, ele fala, eu não tenho coragem de afirmar como ele, mas ele diz o seguinte, que o ente vai ser capaz de ter experiências espirituais e até amar. Que ele hoje sente. O computador, por exemplo, o computador sente. Sente quando está quente, sente frio, isso é óbvio. Ele pode ficar triste, isso é evidente, mas ele não expressa. E que essa máquina vai começar a expressar. Tá. Hoje eu não vou fazer papo de graça, não. Eu amanheci muito chateado. Tá muito lenta. Não vou gastar meu tempo. Falem com a NET, vão melhorar a internet, porque eu não vou sair daqui hoje como o computador da VMV-TV. O fato é que nada disso é mais ficção. É só uma questão de tempo, vai estar disponibilizado. E se não estiver disponibilizado, vai estar sendo usado em escala absolutamente global. A gente vai ver os humanos muito mais controlados e manipulados, induzidos e levados do que a gente não imagina. O que Hitler conseguiu fazer usando o momento do inconsciente coletivo, as acumulações de expectativas históricas germânicas para voltar a um lugar de supremacia racial no mundo, usando todo o ocultismo que vigia na nação naquele tempo e a vontade de recuperação dos deuses pagãos, das etnias germânicas precedentes e o envolvimento dele com todas as figuras estratégicas de manipulação da nação, enfim, gerando no final aquele caldo de controle mental, produziu ritos de passagem, de domínio, de imposição, de lealdade, que em sendo praticados iam tornando os indivíduos soldadinhos de chumbo do ideal. Fez isso sem todos esses aparatos que estão aí e conseguiu gerar uma nação inteira de subservientes robotizados. Isso apenas pela via da psicologia grupal e coletiva. Imagina a psicologia grupal coletiva que já ganhou sofisticações muito maiores de Hitler para cá, com mais esses aparatos todos de indução subliminar, de micro-ondas, de indução de frequência de pensamento, de um monte de outras coisas, de mais dispositivos de natureza química, as mais diversas para serem colocadas. E aí os caras já estão avatariando o negócio, daqui a pouco é só eu botar o USB mesmo. Já estão chegando no USB da história, chupa para cá, ganha capacitações superiores para fazer determinada tarefa. Isso tem duas mãos. O Nick Pope, no documentário, que é aquele ex-ministro da Defesa britânico, termina o documentário falando com aquela esperança que ele não devia ter como homem inteligente que é, porque ninguém que conheça a história da civilização humana tem o direito, sendo inteligente, de chegar e dizer: essa é uma tecnologia perigosíssima, horrorosa, pavorosa, diabólica, com um potencial destrutivo extraordinário. A gente espera apenas que caia em boas mãos. A pergunta é: quando caiu?
cai em boas mãos para o cara tentar, o cientistazinho velhinho, sonhador, ele quer diminuir a capacidade, a incapacidade sensorial de algumas pessoas, quer melhorar a audição, a visão, quer curar algo, quer usar aquela tecnologia para adicionar algo que esteja faltando num ser humano deficiente. Esse é o pretexto que quem tem outras ideias usa, pegando esse santo da ciência, esse monge da ciência, para desenvolver o elemento inteiro que vai ter esse aplicativo. Com todo o apoio da sociedade. Mas os que estão financiando estão olhando muito mais além, e todo mundo que financia está olhando para além disso, o controle. É guerra, é controle, é manipulação, é economia, é manobra de massas, porque essa é a fixação humana. O homem desenvolveu o fetiche do diabo. O fetiche do diabo é controle. E nós estamos todos endiabrados pelo mesmo fetiche. É vontade de controlar o outro. E a religião é a expressão mais voluntária desse espírito diabólico, sem uso dessa tecnologia de ponta, embora use outras tecnologias massivas para manipular, mas ela é o melhor exemplo do homem desejando ser Deus, controlando a cabeça de outro homem. É um apóstolo. Você viu que o documentário... Faz uma manada de obedientes. Um documentário como esse, técnico, basicamente técnico, é impossível falar de controle da mente sem ter que citar os eventos de religiosidade, que é o melhor exemplo. Jim Jones. Jim Jones e tudo mais, né? A religião continua a ser a melhor exemplificadora da obsessão humana por controlar a mente humana. Isso é trágico, porém absolutamente verdadeiro. Elminho, você tem aí uma informação importante a dar às pessoas sobre o site da VMV-TV, que a gente ficou para o final. A gente está enfrentando alguns problemas, e inclusive hoje deve ser uma exceção, um problema local, né, com a internet, mas de modo geral, muita gente tem tido dificuldade em assistir os programas ao vivo. E... Isso desde aquela ocasião que eu pedi para abrir geral para cá, né? Geral. Então, em alguns momentos estabilizou. E nesses últimos dias aí, feriado de carnaval e tudo mais, a gente sentiu bastante, e eu consultei lá com os servidores e tudo, e foi identificado que realmente é o gargalo, está no limite, é quantidades de acesso. E o Edivaldo deve estar chegando por aí, e a gente vai conversar porque há uma necessidade de melhora. Com relação ao vivo, falando agora dos vídeos armazenados, on demand, a gente também teve problemas esses dias atrás com servidor e tudo mais. Está sendo feito um trabalho agora de migração para um outro servidor para melhorar. Tinha alguns vídeos que ele começava a assistir, chegava no meio e travava. Muita gente reclamou. A gente identificou o problema onde está acontecendo e está sendo trabalhado para consertar isso. Ainda não está 100% resolvido, mas eu acho que mais uma semana ou duas por aí, os vídeos on demand vão estar já bem estáveis para ele assistir do começo ao fim. Que bom. Tá? Que bom. Agora, um pouco mais de paciência para os programas ao vivo, especialmente o Papo de Graça. Então, quem não consegue assistir pela parte da manhã, pode tentar ir de novo à tarde, à noite, que tem um pico menor de acesso e não vai perder o programa. Agora, dizendo que nós não vamos de modo algum nos acomodarmos a isso. Eu só estou esperando o Edivaldo chegar de viagem, porque eu não consigo tolerar isso nem mais uma semana. Pensar que a gente esteja tendo esses problemas, porque muita gente está querendo assistir. Então, esse é um problema com o qual eu não convivo. Se tem muita gente querendo assistir, essa banda tem que ficar tão larga quanto todo mundo quer assistir. Então, eu vendo sapato, relógio, cabelo, um monte de coisa, mas banda é que não pode faltar, você me entendeu? Então, mano, se você está sendo ajudado, ajude-nos a ajudar a esses tantos outros que vêm chegando, desejosos da mesma coisa que você tem sido boa, tem feito bem. De modo que eu vou pedir
A Bárbara, agora nem adianta, né, botar lá as informações, mas eu quero que vocês preparem um material que fique fixo rodando aí, uma vinheta com as contas aqui da Vem Ver TV, porque não é possível não receber mais a sua ajuda, que é tão ajudado, e quanto a transferir a sua ajuda para aumentar bandas e equipamentos para que outros tantos à sua semelhança sejam alcançados e abençoados do mesmo modo. Tá bom? Elmo, muito obrigado. Obrigado de coração, obrigado vocês todos, queridos aqui nos ajudando, aqui em casa, e obrigado você em qualquer lugar da terra nos assistindo. Até mais, até amanhã. Bye, bye.